Hoje tem Fluminense e Galo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Copa, decisão. Vamos falar sobre essa partida, então vem ficar por dentro de tudo sobre esse confronto, onde assistir, horário, prováveis escalações, inclusive temos convidado para falar sobre o Atlético Mineiro, como o Atlético vem para esse jogo. Nosso amigo Léo, do canal Galo React, vai falar um pouquinho sobre o Galo pra gente, então vem ficar por dentro de tudo sobre essa partida. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Para começar, a partida desta quarta-feira vai acontecer às 7 horas da noite no Maracanã. A transmissão vai ser pela Paramount Plus e a nossa live de pós-jogo eu ainda não posso prometer porque ainda tô com esse ponto aqui no CISO. Mas se der tudo certo, se eu sentir que eu tô falando e tá tranquilo, de repente a gente consegue abrir uma live depois da partida, mas não vou prometer por conta dessa situação. Mas vamos então falar sobre como a gente vai imaginar esse jogo, né? Porque, sem sombra de dúvidas, é um jogo de Copa, é um jogo de Libertadores. A gente tem um outro ânimo, o time costuma entrar nesses jogos com sangue nos olhos. E é isso que eu espero ver no Fluminense hoje. Mas a gente entra ainda tendo uma preocupação no brasileiro, né? Eu acho que antes da data FIFA todo mundo contava com os resultados que o Fluminense vinha fazendo. O fato de estar conseguindo se afastar da zona do rebaixamento faria o Fluminense chegar com um respiro maior, podendo realmente se preocupar com esse jogo, pensar nessas duas partidas decisivas. E agora a gente entra em campo sem poder ignorar o fato de, no meio desses dois confrontos, ter um jogo importante brasileiro, um clássico contra o Botafogo, que tá bem na competição. Então, assim, a gente entra nesse jogo com sangue nos olhos, a gente vai colocar força máxima, né? A expectativa é que o Mano coloque força máxima para essa partida. Mas a gente esperava chegar mais tranquilo, pensando apenas na Libertadores. E a verdade é que o jogo contra a Juventude dificultou um pouco isso. Mas eu acho que a postura dos jogadores é o que vai ser mais importante pra gente, porque assim, o Fluminense tem um time forte, e quando o time entra com sangue nos olhos, e a gente espera isso no jogo de Libertadores, na verdade eu tô esperando isso no brasileiro também, mas assim, a gente espera isso no jogo de Libertadores, e a gente sabe que o Fluminense, com o time que tem com sangue nos olhos, tem totais condições de poder avançar na competição. Inclusive, falando em avançar, né? Já teve o primeiro jogo entre River Plate e Colo-Colo e o resultado me surpreendeu. Foi um empate, um mando no Colo-Colo, o jogo foi no Chile. Mas o River terminou empatando essa partida, né? O River que é o forte candidato do outro lado, o franco favorito ali do outro lado. E acabou empatando esse primeiro jogo, não dá pra dizer que, enfim, o Colo-Colo vai passar pra semifinal, mas confesso que é um resultado que surpreende um pouco, porque a gente viu a campanha que o Colo-Colo fez na fase de grupos, né? Mas enfim, pra gente dar sequência aqui nesse confronto entre Fluminense e Atlético, eu também não espero um jogo fácil não, tá galera? Apesar da gente ter vencido o Atlético com muita facilidade dentro do Mineirão, que eu considerava que seria um jogo difícil, eu acho que a gente tem um jogo com ingredientes bem diferentes, né? Por um lado, o Atlético tinha muitos desfalques, a gente tinha também, mas o Atlético também tinha bastante desfalques. O Mano coloca uma equipe totalmente diferente dentro de campo. E eu acho que o principal, né, é o tempero que é a competição. Acho que as duas equipes encaram o brasileiro de uma forma e a Libertadores de outra forma, né? O Fluminense no brasileiro tem o desespero. O Galo tem a possibilidade, tem mais calma, digamos assim, para poder olhar com mais atenção para as Copas, até porque tá numa posição tranquila na tabela, em comparação à nossa. Tá numa posição muito tranquila na tabela. Mas eu acho que é isso, né? O principal é o tempero, a tendência é que os dois times vão com muito mais garra para essa partida e os dois técnicos tiveram até uma outra oportunidade de se estudarem no embate agora recente. Então eu imagino que vai ser um confronto muito mais disputado do que foi o jogo pelo Brasileirão nesse retorno. E vamos agora falar sobre a nossa provável escalação para essa partida, né? Enquanto isso, você inclusive já pode aproveitar para ir deixando a sua opinião nos comentários, o que você espera para essa partida, e aproveitar para deixar o like também, que ajuda demais o nosso canal. Mas, segundo a informação do GE, o Guga foi treinado ao longo dessa semana no lugar do Samuel Xavier, como titular no lugar dele. Ainda assim, na provável escalação do GE, mantém o Samuel Xavier como titular, a tendência segue essa. Mas a gente tem que levar em consideração que, por conta das partidas abaixo do Samuel Xavier, não seria um absurdo imaginar o Guga entrando nesse jogo. Eu sempre acho o Guga um jogador muito 880, mas tem funcionado bem nas Copas. Vai bem contra o Galo, inclusive no Brasileiro, e também atua bem
no jogo contra o Grêmio, então não seria, acho que, muito espantoso ver o Guga entrando em campo nesse jogo, né? Mas o GE coloca como provável escalação a mesma escalação que entrou na partida contra o Juventude. Mas então, pra gente relembrar, né? Seria Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga Thiago Silva e Thiago Santos, na lateral esquerda Marcelo, no meio-campo Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. E no ataque, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias, tá? Com um detalhe que o Lessa também falou que ele ouviu sobre a possibilidade de talvez termos Nonato ou Cano como titulares, mas foi uma informação que ele não conseguiu apurar. Então a gente não tem como ter certeza. Mas é possível que o Mano tenha utilizado nos treinos para surgir esse burburinho. Eu acho que ele não é nada absurdo imaginar o Nonato assumindo a titularidade no lugar do Martinelli. Até acho que esse último jogo do Nonato não credencia muito ele para isso, mas pelas partidas bem abaixo que o Martinelli tem feito, não seria um absurdo. O Nonato entraria bem mais na dele, digamos assim, do que no último jogo. E no caso do Cano, eu acho um pouco mais improvável se a gente for considerar o tempo que o Cano está fora, né, dos gramados, e também o fato de que o Cauã Elias, ainda em jogos que ele não tem feito gol, no geral ele tem ajudado a equipe de outras formas ali no ataque, dando velocidade, dando fôlego também a essa equipe, e fazendo ali pressão, ajudando a fazer pressão ali na frente. Então, cara, quando tem que estar, tipo assim, voando demais nos treinos pro Mano chegar já bancando ele nesse primeiro jogo como titular. Ainda que o Cano tenha muita moral dentro da equipe, eu acho que é um jogo que a gente toma mais cuidado se a gente entrar com o Cauã Elias em campo. E aí, é claro, acho que o Cano pode entrar no segundo tempo. É um cara que eu ainda espero, mas acharia muito precipitado ele, né, justamente o primeiro jogo dele nesse retorno como titular ser justamente o jogo de ida das quartas, né? E um detalhe que vale aqui lembrar, que é uma preocupação pra gente, pra essa partida, não só pra essa partida, mas essa sequência de Libertadores, a gente chegou a falar sobre ela no nosso vídeo de atualização de notícias da tarde de ontem, mas o Ganso tá pendurado pra essa partida, ele é o único jogador que tá pendurado pra esse jogo. Isso pode ser uma preocupação, porque isso pode influenciar ali na hora do Mano fazer essas alterações, por exemplo, não deixar o Ganso mais tempo dentro de campo para não correr risco de levar o terceiro amarelo e ficar de fora do jogo decisivo da volta na Arena MRV. Só que ele também se torna uma preocupação porque, ainda que o Ganso não leve cartão nesse primeiro jogo, os cartões da Libertadores não zeram, né? Então, ainda que o Ganso, por exemplo, não leve cartão nesses dois confrontos e o Fluminense avance para as semifinais, ele ficaria pendurado nas semifinais. Poderia chegar, inclusive, até pendurado na final ou ficar de fora da final por ter levado suspensão no terceiro cartão amarelo. Então, é uma preocupação para esse jogo e para essa sequência na Libertadores também. E para falar sobre a arbitragem, né, já que a gente falou de cartão, a arbitragem vai ser do Facundo Telo, argentino. E agora, falar sobre Galo, vou deixar com vocês alguém que sabe muito mais sobre o Atlético Mineiro do que eu, o nosso amigo Léo, do canal Galo React, que esteve aqui, ajudou a gente no nosso pré-jogo, no jogo contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro. E agora volta aqui, trazendo sempre essa simpatia e muita informação, dando aula de Galo pra gente. Confere o vídeo do Léo, vou deixar o link do canal dele na descrição e a gente volta para encerrar o nosso vídeo no final. Mas confere aí a fala do Léo sobre o Galo. Dali, meu povo! Léo Brasil aqui do canal Galo React. Hoje convidado da minha querida amiga Julinha. Muito obrigado, Júlia, pelo convite novamente para poder falar aqui para vocês. No canal Dominada pelo Flu aí, vocês que estão dominados pela nossa dominada. Obrigado pelo convite aí, obrigado por aceitar aí a gente falar um pouquinho de Galo para vocês conhecerem o adversário, né? O Atlético, desde o último jogo que nós nos enfrentamos, né, Fluminense Galo, teve muitas mudanças. Aquele jogo a gente estava com bastante desfalques também, né? Então não foi nada anormal o resultado. Mas o Atlético ele tá um pouco mais consistente, principalmente nas Copas, tá? No Campeonato Brasileiro ele tem oscilado bastante, mas no Campeonato Brasileiro o Galo não tem utilizado com frequência os seus titulares. Às vezes ele faz um time misto, ou como foi o último jogo contra o Bahia, um time praticamente todo reserva, só tinha o Hulk e o Everson de titular. Então assim,
É difícil você tirar um parâmetro pelos jogos do Campeonato Brasileiro. É mais fácil você tirar um parâmetro pelos jogos da Copa do Brasil, por exemplo, que foi o jogo contra o São Paulo. E nas Copas o Galo vai muito bem, sim. O time está começando a entender a ideia do Milito, está começando a fazer o trabalho mais de acordo com as características que ele gosta, está entendendo um pouco mais. Os reforços estão começando a encaixar mais no jogo, especialmente o melhor reforço que o Galo teve aí nesse período foi o Júnior Alonso, que conseguiu fazer uma chegada aí já resolvendo um dos problemas da zaga. Sempre que o Júnior Alonso tá, a zaga é outra coisa. No último jogo contra o Bahia, o Júnior Alonso foi poupado, que estava vindo de jogo da seleção, mas é um cara diferenciado ali para a zaga do Galo. E o Atlético, eu acredito que ele vai com uma proposta de tentar fazer um jogo inteligente, como fez com o São Paulo, tá? Um jogo ali para trabalhar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de domínio, tentar um pouco mais de domínio da partida, mesmo jogando fora de casa. Milito, ele gosta muito de manter, né, essa forma dele de jogar, apesar que nos últimos jogos aí ele tem se mostrado um cara versátil, às vezes modifica um pouco ali a ideia, né? Então a gente tem... eu tenho a impressão que serão 2 grandes jogos, tá? No Maracanã, inclusive, acho que o Galo deve se segurar um pouquinho mais ali naquele início, esperar para ver ali os primeiros 15 minutos contra o Fluminense para ver o que vai fazer antes de soltar o jogo, né? Principalmente por estar jogando fora de casa. É o que eu vejo o Atlético fazendo. Obviamente é um time que vai atacar. Não acho que o Galo vai jogar como um time que vai ficar recuado, esperando o Fluminense trabalhar a bola. Mas acredito que o Atlético vai tentar jogar com um pouco mais de inteligência, sem muita afobação, sem tentar ir para cima de qualquer forma. E tentar fechar, né? Tentar furar essa ótima zaga do time de vocês aí, do time do Fluminense. Afinal de contas, depois que o Thiago Silva chegou, ele resolveu o problema da zaga do Fluminense, pelo que a gente vê aqui de Minas Gerais. Então vai ser um grande confronto aí entre Hulk e o nosso grande Thiago Silva. Provável escalação para esse jogo, gente, é uma escalação aí básica. A única dúvida que nós realmente temos é na lateral direita, visto que o Saravia machucou no último confronto aí. Aliás, um erro do Milito nessa questão aí, ele não devia ter colocado. O jogo já estava 2-0, ele colocou o Saravia machucou. Então, o único desfalque que o Galo tem mesmo, assim, mais pesado, que a gente não tinha antes, né? Obviamente tem outros aí, como o Zaratio, que também é um desfalque importante, mas o Zaratio já tá desfalcando o Galo há um tempo atrás por conta de uma lesão. Tá fazendo muita falta, aliás, o Zaratio é um grande meio-campo. Mas a novidade dos desfalques é realmente o Saravia, que não foi nem relacionado para o jogo. Assim sendo, para poder passar para vocês uma ideia, o time titular provavelmente que deve enfrentar o Fluminense nesse próximo jogo, hoje, né? Vocês devem estar vendo o vídeo no dia do jogo. O Galo deve ir com o Everson no gol, esse é certeza, sempre. Na direita, que é a dúvida, ele deve optar entre utilizar ou o Júnior Alonso, ou o Fux ou o Lianco. Deve ser aí o substituto do Saravia. Eu gostaria que fosse o Lianco, mas acredito que ele deve utilizar o Bruno Fux aí para ser esse suplente pela ala direita, pela lateral direita. Na verdade não vai fazer ala não, ele vai fazer um zagueiro pelo lado direito. O Galo deve ir com linha de 3 zagueiros. Então deve fazer o zagueiro pelo lado direito. O zagueiro central, o Batalha, que vem fazendo essa função muito bem por sinal. E o zagueiro pela esquerda, o Júnior Alonso. Esse é certeza de que vai estar ali fazendo essa parte, que aliás ele atua muito bem e tem resolvido muitos problemas do Galo. Na ala esquerda, o Guilherme Arana, não tem nenhuma dúvida, né? Vai fazer tanto a lateral direita quando estiver defendendo, quanto a ponta direita quando estiver atacando. E a mesma coisa faz o Scarpa, que pela direita ali, ele recua um pouco mais quando está fazendo a parte defensiva e avança mais, muito mais, né? Quando estiver fazendo a parte ofensiva. Aliás, algumas das principais jogadas acontecem nos pés desses dois, especialmente do Scarpa. No meio campo, que também é uma questão sempre de dúvida aqui no Galo, mas eu acredito que ele deve ir com Fausto Vera como primeiro volante, o Alan Franco fazendo ali o segundo volante, e o meio campo deve ser o Bernard, que deve fazer aí, a gente torcendo pro Bernard, que ainda não fez grandes atuações pelo Galo, mas a gente tem muita expectativa pelo jogo do Bernard. E lá na frente não há dúvida, né? Paulinho e Hulk. Uma coisa que ele pode vir a fazer é fazer uma linha de 4. Eu não sei qual esquema que ele vai utilizar neste jogo, mas ele tem utilizado, né? O Milito tem utilizado 2 esquemas básicos aí para esses jogos
dos últimos tempos nas Copas. É o 3-5-2, que já é a sua característica normal. Mas ele tem abandonado um pouco esse jogo e às vezes está jogando com linha de 4. Então ele faz a linha com os 4 defensores, a Arana, a dupla de zaga e o lateral direito, que nesse jogo provavelmente é o Lianco ou o Fuchs. Tanto qualquer um dos dois consegue fazer essa função. Aí ele faz uma linha de 3 meias, sendo 2 defensivos, que no caso... o outro desfalque que a gente tem é o Otávio, né? Que eu esqueci também de falar. Normalmente quem joga ali é o Otávio, por isso que deve ser o Fausto Vera dessa vez. Nossa, eu esqueci, é outro desfalque extremamente importante, o Otávio. Infelizmente nós temos 3 grandes desfalques no time hoje, é muito complicado pro Atlético. Nós temos o Zarate, que é um cara armador, o Otávio, que é um cara que dá uma segurança defensiva gigante também na saída de bola, e o Saravia nesse jogo, tá? Eu esqueci do Otávio. Mas ele deve fazer 2 volantes com o Alan Franco avançando um pouquinho mais e o Fausto Vera ficando um pouco mais. Lá na frente o Bernard fazendo essa armação central. Nos últimos jogos ele tem utilizado o Paulinho um pouco mais pela esquerda e o Scarpa um pouco mais pela direita, com o Hulk mais centralizado. Mas aí vai ter que ver qual vai ser a estratégia que o Milito vai utilizar. Ele faz muitas variações táticas durante o jogo, né? O jogo ele começa como um 4-3-3 e de repente o time está defendendo com um 4-5-1. Ele tem muito essa questão de variação dentro do próprio jogo, tá? Então vai ser um jogo de muita inteligência, que a gente sabe que o Mano é um cara que preza muito o sistema defensivo e a gente sabe que o ataque do Fluminense é um ataque bem poderoso. Então vai ser um embate muito interessante de assistir, tenho certeza. Obviamente pro meu lado, que vença o melhor, mas eu espero que o melhor seja o Galo. Eu, como um analista, né? Como um torcedor, eu quero vitória do Galo sempre, tá, gente? Obviamente. Mas analisando pelo torneio, eu acredito que se a gente conseguir voltar com um empate aí do Rio, vai ser também um bom resultado pro Atlético, tá? Então eu sempre falo meus 2 placares, né? No último vídeo aí eu falei o placar só de torcedor, me lasquei. Então hoje eu vou falar pra vocês aqui os meus prováveis placares aí pra esse jogo. Como torcedor eu gostaria que fosse um 2-1 pro Galo, tá? Obviamente aí, com um golzinho do Hulk e do Paulinho. Mas como analista, eu falo que se a gente conseguir ali um 0-0 ou 1-1, aí vai ser um resultado muito bom pro Galo para poder resolver nos seus domínios, porque aqui o jogo é bem complicado para os adversários. Todo mundo que vem jogar aqui sabe disso, que jogar aqui com o Galo é difícil, a massa empurra mesmo, tá? E é isso, galera. Quero agradecer novamente a minha querida amiga Júlia por essa oportunidade de estar passando um pouquinho do Galo para vocês. E espero também que vocês nos deem a oportunidade. Você que é torcedor do Fluminense é sempre muito bem-vindo a vir conhecer o canal Galo React, tá certo? Aqui a gente fala, obviamente, 90% do tempo do Atlético, mas aqui é um canal para todas as torcidas. Então você será muito bem recebido aqui também no Galo React, assim como a nossa querida Júlia. E, obviamente, vai participar aqui conosco também em breve. Tá certo? Muito obrigado, Júlia. Obrigado a você, vocês torcedores do Fluminense. E que seja um grande embate, independente de qualquer coisa, que vença o melhor. Beijo no coração de todos e até breve. Nos vemos no jogo de volta também, hein? Tamo junto. Mas então, pra fechar, queria agradecer aqui o Léo por ter contribuído com as informações pro nosso canal. O Léo é muito gente boa, tá sempre aqui nas lives. Vou pedir pra vocês se inscreverem lá no canal, dar essa moral pra ele. Cara, é gente boa demais, fala sobre futebol com muito respeito, tem uma resenha muito massa, então vale o nosso apoio. Inclusive, aproveita, né, se inscreve lá e comenta lá, pô, vim pela Dominada pelo Flu, valeu, Léo. Que ele vai ficar muito contente, eu vou ficar muito contente também. E queria agradecer vocês, é claro, por estarem assistindo esse vídeo até aqui. Inclusive, se você é novo, aproveita para se inscrever aqui no canal, seja muito bem-vindo. Mas é isso, um beijo no coração de vocês, vamos com tudo para essa partida. Vai ser um jogo difícil, mas é isso, a gente tem que entrar, sangue nos olhos. O Fluminense tem totais condições de avançar nesse jogo, de avançar nessa partida. Então vamos com tudo. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores. Se der, a gente se vê na nossa live. Se não, até o próximo vídeo. Um grande abraço.